Muito bem, eu tenho um texto bíblico aqui que você já deve conhecer, decore salteado de frente para trás, de trás para frente, que é 2 Coríntios 5,17. Se você quiser abrir junto comigo, amém, se não, deve aparecer aqui no telão também. E esse texto bíblico, que é onde nós nos apoiaremos nessa noite para falarmos um pouco sobre o batismo, que iremos assistir daqui a pouquinho, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Eu não sei se apareceu aqui, muito bem, aqui é a tradução NVI. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de novidade, de viver coisas novas. Eu tenho para mim que nós alimentamos alguns desejos aqui, sempre por coisas novas. Nós gostamos de novidade, você concorda comigo? Sim ou não? E tanto é verdade que a indústria da moda fatura milhões, bilhões em cima disso, sempre lançando uma moda nova. A indústria automobilística também não é diferente. Ah, mas o senhor está falando de consumismo. Ora, então vamos falar da nossa vida. Nós gostamos também de frequentar lugares novos, concorda? Restaurantes novos. Só eu? As irmãs que estão aqui gostam? Ou você gosta sempre da sua cozinha, sempre da sua comida, sempre da sua toalha, do seu talher, do seu prato? Eu acredito que não. Nós gostamos de novidade. Mas da mesma maneira que nós gostamos das coisas novas, nós também nutrimos um certo medo por mudanças. E mudanças que normalmente vão nos levar a coisas novas. Eu, por enquanto, não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Estou apenas compartilhando um pensamento com você. 2 sentimentos. Gostamos de coisas novas, mas ao mesmo tempo temos alguns medos com relação à mudança. Quando somente pensamos, por exemplo, em mudar de escola, de cidade, o nosso horário de dormir, mudar o hábito alimentar. Nossa, hoje no almoço eu pus uma camisa, irmãos, eu não consegui sair com ela. Parecia que eu estava preparado para entrar na piscina. Ficou uma boia aqui assim, do lado aqui. Jesus, eu clamei a misericórdia de Deus, e eu preciso diminuir o espelho que tem em casa, tem um espelho muito grande, acho que é o espelho que está complicado. Mas quando a gente pensa em mudar essas coisas, o hábito alimentar, mudar de trabalho, mudar as amizades, mudar de atitudes, temos dificuldade em aceitar esses pensamentos. Mais difícil ainda, mudar na prática. Você concorda também comigo? Mudar as coisas na prática é terrível. Isso acontece pelo simples fato de que todos nós, todos, sem exceção, somos resistentes à mudança. A mudança, às vezes, nos assusta, isso é algo inegável. Por natureza, nós resistimos a qualquer tipo de mudança que nos tire, por exemplo, da nossa zona de conforto. Nós criamos na nossa vida, áreas da nossa vida, que são zonas de conforto. Talvez situações que você sabe que está errado, procedimentos que nós sabemos que muitas vezes não convém àqueles que nasceram de novo, nós sabemos disso. Às vezes queríamos viver coisas novas também, situações novas, mas ficamos por vezes sempre na nossa zona de conforto, vivendo sempre do mesmo jeitinho, da mesma maneira, e parece que por um tempo vai tudo bem, mas logo o segundo sentimento começa a tomar o nosso coração, e ele clama por mudança, ele clama por novidade. E eu separei alguns personagens bíblicos aqui, vamos falar rapidamente sobre eles aqui. Por exemplo, Nicodemos, que nós achamos na Bíblia, eu não vou ler os textos bíblicos, só para você se localizar, lá em João 3, capítulo 3, verso 10, Nicodemos encontra com o Senhor Jesus Cristo. Nicodemos era um mestre da lei, era um fariseu, um cara que conhecia a lei, era um camarada bem instruído, mas quando ele ouve Jesus falar a respeito do novo nascimento, do nascer de novo, ele foi aquele que disse, mas
porventura, pode alguém já, com uma certa idade, entrar novamente no ventre da mãe? Aí quando nós começamos a caminhar um pouco com Nicodemos na Bíblia, nós vamos ver que Nicodemos aceitou a palavra de Jesus, ele achou aquilo que Jesus estava falando algo assim muito importante, que ele até precisaria dar um crédito, e a Bíblia diz que ele seguia Jesus, talvez não tão de perto, normalmente a Bíblia diz que ele seguia Jesus de noite, aonde Jesus estava falando, ele sempre chegava ali na calada da noite, ele não queria que os outros vissem ele próximo a Jesus. Mas quando vemos novamente a figura de Nicodemos na Bíblia, lá no final quase do Evangelho de João, um momento muito triste, é o sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus morre naquela cruz, José de Arimateia então pede o corpo de Jesus para que fosse sepultado, e quem vai ajudar a José de Arimateia a sepultar Jesus, segundo toda a tradição judaica, é o mesmo Nicodemos. Então nós já notamos, pelo menos nessa história, uma transformação na vida de Nicodemos. Alguém que seguia Jesus meio que escondido, meio que como se fosse um agente secreto, mas no momento final, talvez devido a tudo aquilo que ele ouviu e viu do Mestre, ele consegue se expor diante de tantas pessoas e cuidar do corpo do Senhor Jesus Cristo. A rotina é entediante e pode nos conduzir à mediocridade. Então nós falamos nessa noite de transformação, de mudança. O que você veio celebrar aqui, testemunhar nessa noite, é a transformação na vida desses queridos que daqui a pouco estarão se batizando. Eles não estão mudando de religião, eles não estão apenas mudando de igreja ou de local onde prestam culto a Deus, não. É muito mais do que isso. Eles estarão testemunhando para mim, para você, para todos nós que estamos aqui, que eles aceitam o desafio de viver em novidade de vida, eles aceitam em receber coragem, ousadia do Senhor, para nunca ficarem estagnados numa zona de conforto, ou seja, ter uma vida de transformação, uma vida de novidade. É isso que nós testemunharemos daqui a pouco. Temos aqui alguns adolescentes que nasceram dentro de um lar cristão, mas chegou o momento da vida deles também, que eles entenderam que a decisão por Jesus, ela é individual, não é uma tradição familiar, não é algo que eu faço em grupo, mas que eu devo fazer individualmente. Esse é um dos motivos que nós não batizamos crianças. Então, esses adolescentes, eles entenderam a necessidade também de terem uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Sonhamos permanentemente com renovação. Quando isso deixa de acontecer, nós podemos começar a definhar, e definhamos muito mais na alma do que no corpo. E talvez você que está aqui nessa noite e está me ouvindo, comece a pensar um pouco na sua vida, e certamente assim como a minha, existem áreas aí que você gostaria que sofresse transformação. Talvez você chegou aqui nessa noite e veio testemunhar o batismo, ou você que é membro dessa igreja, veio prestar mais um culto a Deus durante a semana, também tem esse pensamento: eu gostaria tanto de mudar isso na minha vida, eu gostaria tanto que o Senhor fizesse tal coisa na minha vida, eu gostaria tanto de ter coragem para dar esse passo rumo à mudança. Então fica ligado naquilo que o Senhor quer tratar aqui nessa noite no nosso coração. Não importa como nós entramos aqui, o que vale para o Senhor é a maneira que nós vamos sair daqui. E nessa noite, o Senhor nos dá toda a condição de sairmos daqui abençoados pela ousadia do Seu Espírito, pela coragem do Espírito Santo de Deus, para rompermos uma semana de novidade de vida. Talvez o tédio já chegou na sua vida, e toda segunda-feira para você é como se fosse a mesma segunda-feira. Talvez o tédio chegou no teu casamento. Talvez você olha para a sua família e já não tem mais a mesma alegria, o mesmo entusiasmo que você teve um dia. Talvez é a tua vida profissional que está estagnada. Talvez sejam os teus sonhos
que aliás deixaram de ser sonhados há muito tempo, então acredite que a sua vinda aqui nessa noite, ela não é em vão. O Deus que tem todo o poder está aqui, e Ele não está aqui porque eu estou falando, Ele está aqui porque a palavra dEle diz que Ele está aqui. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reunirem em nome do Senhor, ali Ele estaria presente. Então Deus está aqui, e Ele está pronto para estender a sua mão poderosíssima, e tocar em nossa vida, e nós sermos transformados, renovados, dia após dia, para a honra e glória dEle. Nutrimos vontade, por vezes, de navegar em novos mares. Isso mantém viva a esperança e serve de combustível para o nosso dia a dia. Isso alimenta os nossos sonhos. Mas, por vezes, nos pegamos fechados, isolados, desanimados. Esses que estarão se batizando assim como tantos outros na história cristã, né? São pessoas que descobriram, de alguma maneira, que com Jesus é possível ter uma vida extremamente feliz, uma vida extremamente satisfeita, com lutas, com dificuldades, mas eu tenho para mim que um dia com Jesus jamais é igual ao outro. Quanto mais intimidade nós temos com Ele, quanto mais nós nos colocamos diante da sua soberana presença, mais Ele renova o nosso coração, a nossa mente, e a nossa vida fica uma beleza, uma vida cheia de paz, de alegria, de satisfação, com lutas também. Mas a luta vem, e o Senhor nos direciona, e nós passamos por ela, e assim nós vamos vivendo e glorificando o nosso Deus, até o momento que Ele permitir que isso aconteça. Os personagens verdadeiramente extraordinários da Bíblia, das Escrituras, e você pode notar isso, se você é aluno da escola bíblica, ou se você estuda a sua Bíblia na sua casa, você vai ver que foram pessoas que se inconformaram com o repetitivo, pessoas que estavam inconformadas com uma sociedade vulgar, com uma sociedade estagnada. Foram homens e mulheres que lutaram por novidade, por renovação. Jesus jamais incorporou no seu currículo a mesmice dos fatos. Quando você estuda a vida de Jesus, então é extraordinário, cada dia era algo novo. Ele foi um inovador extraordinário, sempre vivendo coisas novas, ensinando coisas novas, que muitas vezes não era visível aos olhos humanos, mas que era extremamente vivido pela fé, pela graça, por mudança de situações. A sabedoria do Espírito ao dirigir a igreja tem esse enfoque singular, a capacidade, olha só, de manter o antigo, que é permanente, e a ele associar o novo, que lhe é indispensável. É isso que o Espírito Santo faz na igreja. Nós somos um povo guiado pela Bíblia, cremos na veracidade da Bíblia, que foi escrita há milhares, centenas de anos atrás, mas o Espírito Santo a renova em nossa vida, e nós podemos dizer que é maravilhoso viver guiado pela palavra de Deus. Amamos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus. Algum exemplo bem simples e bem conhecido, o próprio apóstolo Paulo, quando ele tem verdadeiramente o encontro com Jesus, algumas mudanças acontecem na vida desse homem. E essa palavra é destinada mais para mim e para você, que já temos alguns anos de convertidos, do que para esses que estão chegando, quase que nesse momento aqui. O apóstolo Paulo, quando tem um encontro com o Senhor, a primeira mudança que acontece na vida dele é o seu nome. Ele deixa de se chamar Saulo para chamar Paulo. E eu não quero entrar aqui no que diz cada nome, nessa questão da semântica da palavra, não, nada disso. Eu quero dizer para você que Paulo recebe uma nova identidade quando ele tem encontro com o Senhor Jesus Cristo. Uma nova identidade. Será que isso já aconteceu comigo, com você? Será que temos mantido essa nova identidade? Vivemos numa sociedade que o termo evangélico, agora tudo é gospel, diga-se de passagem, né? Eu ainda peguei um pouco do protestante, dizia, você é protestante, agora nem se fala mais nisso. Agora tudo é gospel. Recentemente eu acho que eu preguei algo sobre isso, tudo gospel.
Li recentemente um artigo de uma boate gospel. Não me pergunta o endereço, senão eu dou um soco na sua cabeça. Mas tudo é gospel. Novela gospel. Canal de televisão gospel. Música gospel. Roupa. A roupa ainda não é gospel, é moda evangélica. E que as evangélicas não compram, pelo menos as que eu conheço, de jeito nenhum. Mas tem esse segmento. Não, Jesus é mais que isso. Ele vem para mudar a minha identidade, a sua identidade, para nós passarmos a sermos conhecidos como servos de Deus, homens e mulheres que seguem a Jesus, que se parecem com Jesus. Esse é o desejo dele para mim e para a sua vida. Então houve isso, uma nova identidade. O mesmo Paulo, que era avalista de homicídios, quando nós vemos na Bíblia Estevão sendo apedrejado, lá no começo quase do livro de Atos, dizem que as roupas, algumas túnicas foram colocadas aos pés de Saulo de Tarso. Saulo avalizava os homicídios no começo da igreja. Quantas mortes ele deve ter presenciado. Mas a palavra continua, e lá em Gálatas 2:20, ele dá uma expressão maravilhosa, que vai falar da sua nova natureza. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o texto continua, e antes também tem versículos ali preciosos, leia essa semana na sua casa. O camarada que era avalista de homicídio entre os cristãos, ele está disposto agora a morrer pelo Cristo. Isso é surpreendente, isso é uma transformação imensa, isso verdadeiramente é uma nova natureza. Será que isso tem acontecido entre nós, irmãos? Que vivemos aqui nesse dia 25 de agosto de 2013, será que nós podemos declarar que temos também uma nova natureza? Mas não para por aí. Ele era perseguidor daqueles que eram chamados hereges, que eram os cristãos. E ele converte-se então ao maior apóstolo, e se torna o maior apóstolo dessa nova seita, dessa nova religião, que nós servimos ao nosso Deus até hoje, não é? Nova seita entre aspas, que era como era visto o nascimento da igreja. Ele recebe uma nova missão, lá em Atos 9, 15 e 16, mas o Senhor disse a Ananias foi o camarada que orou para Paulo retomar a visão ali e tal, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Deus mostrou direitinho para Paulo quanto ele devia sofrer pelo nome do Senhor. Ele recebe uma nova missão, ele não vivia mais por acaso, a vida dele começa a ter um porquê. E se tem algo que o Senhor deseja para mim e para você, é colocar propósito em nossa vida. Hoje nós vivemos uma sociedade tão moderna, uma sociedade que busca cada vez mais satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, e não é muito difícil você perguntar para algumas pessoas qual é o motivo que você está aqui, por que você está aqui nesse mundo. Algumas mais trágicas e melancólicas vão dizer, eu acho que eu estou aqui só para sofrer, eu acho que eu vim nesse mundo só para padecer, porque nada de bom acontece na minha vida, tudo é ruim, tudo é complicado. Mas a verdade é que quando Jesus entra na nossa história, Ele nos dá uma nova missão, Ele faz a minha e a sua vida valer a pena. Nós devemos viver como servos de Deus, em prol do outro, olhando para o outro, servindo o outro. O cristianismo deveria, pelo menos deveria, tirar de nós todo egoísmo, tirar de nós todo o olhar só para o umbigo, só para a própria vida, e ampliar a nossa visão para aquele que está lá fora, para o necessitado, para aquele que é perseguido, para aquele que está sem rumo na vida. E Paulo recebe essa nova missão do Senhor e cumpre ela até o final da sua jornada.
Tudo depois de um encontro com o Senhor. Estamos quase encerrando, aguente aí. Depois de fazer das sinagogas um centro comunicador do ódio anticristão, e ele fazia muito isso, ele passa a utilizar as mesmas sinagogas para mostrar ser Jesus o Filho de Deus. Está lá em Atos 9:20, diz: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Paulo recebe uma nova paixão. O mesmo local onde era pregado a perseguição, a morte aos cristãos, esse mesmo lugar agora é tomado pelo apóstolo Paulo, para dizer para os judeus e para aqueles que estavam naquela época e dentro daqueles lugares, que Jesus Cristo era o Messias verdadeiro, que Jesus, sim, era o Cristo de Deus. Uma paixão nova toma o coração do apóstolo Paulo. E aí, irmãos, vem um autoexame agora, para mim e para você. Hoje, por vezes, nós nos entristecemos e profundamente. Ficamos admirados, e não é uma admiração boa, o fato de tanta gente estar dentro da igreja, mas permanecer sem saber se tem algum sinal de mudança na sua vida. Permanecer de qualquer maneira, como se nada tivesse mudado. Apenas o local de prestação de culto, mas parece que nada mudou. Para alguns, infelizmente eu digo para muitos, e não é algo particular nosso aqui. Alguns dizem viver com Cristo, se emocionam como vão se emocionar hoje aqui com o batismo, e glória a Deus por isso, que ainda há chance. Por vezes nós somos assim excelentes no nosso discurso, no nosso sermão, mas será que poderíamos hoje parar por alguns minutos e ver que mudanças têm acontecido na nossa vida, após o nosso encontro com o Senhor Jesus? Servir a Jesus significa abandonar o velho caminho de trevas e começar a andar pela trilha da luz, ou seja, algo inteiramente novo. Andar com Jesus é mudança de caminho. Os que estão se batizando isso já entenderam isso e já devem estar andando por esse novo caminho. Não é tomar consciência do novo caminho, não é saber que tem um novo caminho, mas eles conseguem, porque sai da zona de conforto, recebe a ousadia, a coragem do Senhor, para viver em novidade de vida. E aquilo que faziam no passado, como Paulo, já não conseguem fazer mais, porque hoje é uma nova vida. Nós cantávamos aqui uma música que dizia: recebi um novo coração do Pai. E vou dizer particularmente para mim, é uma música que faz eu refletir muito, porque eu creio que eu recebi esse novo coração, mas será que eu tenho dado espaço para viver segundo esse novo coração? Ou por vezes na minha vida o que impera é o velho coração? Então o que nós vamos assistir hoje aqui é a simbologia de morte e ressurreição. Quando essas pessoas, esses queridos, forem deitados, submersos na água, eles estão declarando para mim e para você, que eles estão morrendo para o mundo. Eles vivem no mundo, mas não mais comandado pelo mundo, com sentimentos do mundo, com procedimentos que o mundo nos ensina. Não. E quando eles voltam da água, eles simbolizam então um novo nascimento, estão nascendo na água, como a Bíblia ensina, para uma vida de novidade, fazendo aquilo que agrada a Deus e que por vezes vai desagradá-los, mas eles escolhem nessa noite testemunhar para mim e para você que eles estão decididos a agradar ao Deus Todo-Poderoso. E quanto a mim e a você, quem nós temos agradado? Como que nós temos vivido? Que as nossas decisões hoje como igreja, e diante de tudo que nós vamos ver aqui, não seja apenas fruto de emocionalismo, não, porque isso é muito vazio.
ou de uma pressão circunstancial. Não, seja mais do que isso. Que cada pessoa que chega às águas do batismo aqui, isso é para vocês, mas de alguma maneira é para nós também, que vocês possam repetir em alto e bom som, como o apóstolo Paulo, e com o apóstolo Paulo também, o texto que nós lemos aqui no começo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que a vida de vocês, todos vocês, seja repleta de novidades, que agradem sempre a Deus. Que a caminhada de vocês, dia após dia, seja uma crescente de recusa do próprio coração, e que vocês sempre corram para a palavra de Deus, corram para os braços do Senhor, como nós cantamos também. E que a vida de vocês seja uma vida conhecida, não que alguém que se batizou no dia 25 de agosto, não, mas que aqueles com que vocês convivem, possam olhar para vocês, e presenciarem muita mudança, dia após dia, para a honra e glória do Senhor. Isso o batismo não traz, isso o batismo simboliza, o que traz isso, é uma constante, diante do altar do Senhor, amém? Essa é a minha expectativa, quanto a todos vocês aqui, que daqui a alguns anos, ou quem sabe no próximo batismo, ouvindo essas palavras ou algo semelhante a isso, você possa estar sentado aqui como os demais irmãos e dizer, olha, daquele dia até aqui, a minha vida tem mudado tanto, e mudado para melhor, para melhor. E o melhor que eu digo, não está atrelado apenas a uma condição financeira, vocês sabem disso. Você pode daqui a um ano continuar pagando o seu aluguel, andando com o seu carrinho fumando, o carro fumando, vocês não, fumando aí pela frente, pneuzinho careca, mas glorificando o nome do Senhor. Com a vida espiritual, a intimidade entre vocês e Deus, estar assim intacta para a honra e glória dEle. É assim que nós cremos, é essa a vida que nós pregamos. E quanto a nós aqui, que ouvimos tudo isso, cabe também uma reflexão. Como que está a sua vida nesse quesito? Mudança, novidade. No início, chegamos a essa conclusão, que todos nós queremos novidade, mas nem todos nós estamos dispostos a mudar as coisas da nossa vida. E não tem como. Quando nos entregamos ao Senhor, o desejo dEle é mudar a nossa vida e fazer coisas novas, que glorifiquem a Ele, que ofereçam honra e glória a Ele. Feche os teus olhos, como você está sentadinho aí. Eu quero orar junto com você. Amado Deus, Tu és maravilhoso, maravilhoso. Verdadeiramente não há outro Deus.